A paz do Senhor, grata a Deus por mais um EBD online. Que bom de estar aqui com vocês. E a lição de hoje é a lição de número 10. O dom de interpretar as línguas. No último domingo, estudamos a lição sobre o dom de variedade de línguas. E o texto bíblico se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 12. Então, pega aí a sua Bíblia e venha ler junto comigo. 1 Coríntios, durante toda essa lição, esse trimestre, a gente está estudando só o capítulo 12, viu, de 1 Coríntios. Então, abre lá, 1 Coríntios, capítulo 12, e o versículo 10, que diz assim: e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. A lição de hoje é o 9º dom. Então, fique ligadinho que a gente vai estar conversando bastante sobre esse dom de interpretar línguas. E completando ainda, passa aí uma folhinha, vamos ler no capítulo 14 alguns versículos. 14, o versículo 6, que diz assim: e agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria, se vós não falasse, ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? O versículo 13, pelo que o falar língua estranha, ore para que a possa interpretar. O 26 diz assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um vos tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua e tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E o último é o 27, que diz assim: e se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou quanto muito 3, e por sua vez, e que haja intérprete. É apenas esses textos que a gente vai estar estudando durante essa lição de hoje. E aqui na Bíblia tem dizendo assim, que nem todos são apóstolos ou profetas ou mestres, nem todos têm o dom de fazer milagres, nem de curar doença, nem de falar em línguas estranhas, nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo 29 e 30. Então, isso quer dizer o quê? Que cada um, Deus determinou, deu um dom para cada um diferente. E juntos podemos fazer a obra do Senhor para a edificação e para a glorificação do nome do Senhor Jesus. Então, o tema de hoje, o dom de interpretar línguas, o que seria? É uma capacitação dada pelo Espírito Santo para alguém transmitir o significado da mensagem dada em línguas, trazendo edificação para toda a congregação, para toda a igreja. Então, essa é a utilidade desse dom. Uma mensagem, voltando aqui, hoje a gente vai estar estudando 3 objetivos. O primeiro, compreender o significado da mensagem em línguas, destacar o potencial identificador do dom de interpretação de línguas e enfatizar que devemos pedir a Deus a interpretação das línguas. Você tem orado a Deus pedindo esse dom? É o momento certo da gente estar buscando ao Senhor Jesus. Uma mensagem precisa ser transmitida de maneira compreensível para que possa atingir a sua finalidade. É com essa preocupação que o Espírito Santo interage na igreja, concedendo a algumas pessoas o dom de interpretação de línguas. Então, eu vou fazer uma pequena dinâmica aqui com vocês. E eu quero saber se vocês vão saber interpretar o que é que eu estou falando em casa. Primeiro, essa frase aqui, Deus es bueno. E aí, você sabe interpretar essa palavrinha? É em espanhol, viu? E agora essa na língua dos sinais. E aí, você sabe também? Algumas pessoas, alguns adolescentes talvez souberam, outros não. A primeira frase que eu falei foi Deus es bueno. Quis dizer o quê? Deus é bom.
em espanhol. E em Libras eu falei, Deus é bom. Então, quando se tem interpretação, fica muito mais fácil da gente entender. Então, quando se tem alguém com o dom de interpretar as línguas estranhas, a gente fica mais claro para cada um de nós entender o que é que Deus quer falar com a sua igreja. Então, o apóstolo Paulo fala muito sobre a unidade da igreja, na igreja primitiva. Então, o dom de interpretação de línguas é um complemento da ação do dom de variedade de línguas. É como um juntasse-se ao outro. E assim, junto, fizesse a gente entender melhor o que Deus tem para nossas vidas. Que transforma uma experiência espiritual, que a princípio é individual, passa a ser uma experiência coletiva. Ou seja, falar em línguas é individual, mas no momento que eu estou interpretando, outras pessoas estão alcançando através desse dom. Então, quando é coletiva, rompendo o individualismo e auxiliando os outros. Além do que, uma das marcas da igreja primitiva era a forte comunhão existente entre os irmãos. Na época de Paulo, o povo da igreja eles eram unidos, eles tinham um pensamento em comum, eles tinham um alvo que era o melhor para o todo. E agora, com o passar dos anos, a gente veio perdendo um pouquinho isso. Cada um se preocupando apenas com si mesmo. E aí a gente esquece do mandamento que Deus nos deu, né? De amar o próximo como a nós mesmos. A partir do momento que eu só me preocupo com o que eu estou passando, eu acabo deixando de lado esse mandamento. E não é isso que Deus quer. Ele quer que a gente viva em comunhão. Então, que possamos voltar como antigamente. Então, a presença do dom de interpretação de línguas na igreja é um testemunho claro da necessidade de nos mantermos como corpo de Cristo, bem ajustado uns aos outros. E me faz lembrar um quebra-cabeça, que quando está faltando uma peça, não está completo. Assim somos nós, como corpo de Cristo. Precisamos estar com todas as pecinhas no lugar para aí dar certo. E o primeiro tópico diz assim, compreendendo o significado de uma mensagem em línguas. Em geral, a mensagem contém algum ensino ou profecia, de acordo com a necessidade da igreja. O dom de interpretação de línguas é um dom que manifesta a mensagem verbal, sobrenatural, pelo Espírito Santo. Não se trata de tradução de línguas, mas de interpretação de línguas. Tradução tem a ver com a palavra em si, e interpretação tem a ver com a mensagem. Aquela dinâmica que eu fiz no começo da aula, falando em espanhol, falando em Libras, eu estava apenas traduzindo. Diferente do dom de interpretação de línguas, porque ali é uma mensagem dada por Deus. O dom de interpretação de línguas está classificado no grupo dos dons que manifestam a mensagem da parte de Deus de maneira poderosa, vivificante, criativa. Por que criativa? Porque é única. A forma que Deus ele trabalha, que você nunca imagina, ele vai lá e faz. Edificante e consoladora. Então, essa faz parte dos dons. E o segundo tópico diz assim, uma mensagem para edificação. Lá no livro de Gênesis, capítulo 1 e 31, diz que tudo que Deus fez era muito bom. Lá no livro de Salmos, vai exaltando a bondade do nosso Deus. E lá no livro de Marcos, a gente vê uma conversa de Jesus com o jovem rico, dizendo que só Deus é bom. E aí, ao destacar a bondade de Deus, confirmada nas Escrituras, somos levados a crer que servimos a um Deus que é bondoso, a um Deus que tem cuidado de todos e que zela com muito carinho, né? E quando ele fala sobre essa bondade, os atos de bondade de Deus, ele transborda de forma que ele busca alcançar a todos da igreja. Então, aí vamos lembrando, né? Que por isso que a interpretação de línguas serve como edificação coletiva da igreja.
que tornava a mensagem de Deus compreensível aos ouvintes. Então, qual é o propósito do dom de interpretação de línguas? Trazer edificação coletiva para a igreja, para aqueles que ouvem. E o último tópico é: devemos orar para interpretar línguas. Orar nem sempre é fácil, né? Às vezes a gente passa tanto tempo fazendo tanta coisa, mas para orar a gente não quer. Mas a palavra do Senhor diz que todos os dons Ele tem para dar à sua igreja, mas basta tão somente que eu e você peça aquele dom. Mas aqui a palavra do Senhor diz que nem todo mundo, quando ora, sabe verdadeiramente orar. Então é necessário o quê? Que a gente possa aprender. Então não sabemos como devemos orar. Por esse motivo, precisamos ser dependentes do Espírito Santo em todo o tempo, inclusive para realizar orações. A gente é totalmente dependente do nosso Deus. Aí aqui nas palavras diz assim, quando diz que muitas orações não são respondidas, tem como motivo principal um coração mau e egoísta. E Deus não responde esse tipo de oração, porque Deus vê a intenção. Muitas vezes, vocês que estão aqui estão só vendo, ó, tia Adriana falando, tranquila, né? Mas ninguém sabe como está por dentro. Mas só que o nosso Deus é aquele que conhece. Ele sabe. A pessoa pode estar rindo, brincando, chorando, e a gente está vendo por fora. A gente julga por fora. Mas o nosso Deus, ele conhece a intenção do coração. Então não adianta você orar pedindo a Deus o dom, pedindo presentes, bondade, misericórdia de Deus, e brigou com manhã. Não adianta você dobrar o seu joelhinho, orar, fazer jejum e estar brigado com o painho. Por quê? Porque Deus ele não vai ouvir, não vai atender a sua oração, porque o seu coração precisa estar ligado a Ele, está puro. Então o apóstolo Paulo nos aconselha a buscar cada vez mais a oração e aprender a orar. Orar, por esse motivo, é uma demonstração real de que estamos rompendo com a tendência egoísta do nosso coração. É orar para pedir a Deus o dom de interpretação de línguas, é não se preocupar só com a gente, mas se preocupar com o que o outro precisa ouvir. É se preocupar em ser bênção nas mãos de Deus. Então, Deus ele ouve esse motivo de oração. Então, a verdade bíblica nos convida a desfocar um pouco de nós e voltarmos a atenção ao nosso próximo. Aí a gente volta àquele versículo, né? Que a gente tem que amar ao próximo como a nós mesmos. E aqui eu termino dizendo que desejando muito mais ser uma bênção do que somente alcançar bênção. A gente vive num tempo tão materialista, né? Que a gente se preocupa em ter as coisas, em ter os presentes, em ter as bênçãos de Deus. Mas às vezes a gente esquece que a gente precisa de ter, ó, Deus presente na nossa vida. Então, que a gente possa cada vez mais buscar as bênçãos, né? Buscar a Deus, o abençoador, e não as bênçãos que Ele tem para a nossa vida. E assim poder ajudar tantos outros que estão ao nosso redor. Espero que vocês tenham compreendido a lição de hoje, né? A interpretação, o dom de interpretar as línguas, que você possa buscar a Deus em oração, porque Deus ele tem para dar. Então, que você possa cada vez mais buscá-lo, porque o Senhor Jesus ele tem prazer em dar àqueles que pedem com o coração sincero. No próximo domingo, a gente vai estar aqui novamente estudando mais uma lição com vocês. Então, não faltem, tá certo? No próximo domingo, estaremos todos juntos em mais uma EBD Online. Que Deus em Cristo continue abençoando vocês. Tenham uma semana de paz. E aguardo vocês, tá certo? Tchau, tchau. Até o próximo domingo.